Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. E na descrição desse vídeo está as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Por amor a você, Jesus morreu na cruz. Caríssimo, nós agora queremos de fato entender um pouquinho sobre essa coisa, o que é amor de fato e de verdade. E aqui eu vou trazer de fato manifestações do amor de Deus para cada um de nós, de forma visível e palpável. Vamos aqui de fato entender, e por isso que do início aqui eu já quero convidar você a clicar no botão compartilhar para que mais pessoas conheçam e também de fato possa de fato entender esse amor que Deus tem por cada um de nós. Nós sabemos que Jesus, ele veio, foi gerado por Nossa Senhora Maria Santíssima, ele foi educado por Nossa Senhora e São José. Depois Jesus começou a sua vida pública por volta dos seus 30 anos, e seus 33 anos Cristo morreu na cruz e depois desceu à mansão dos mortos, desceu ao inferno corrigindo, e depois ele ficou entre o meio dos apóstolos 40 dias manifestando, 50 dias corrigindo, manifestando a sua, de fato, que ele estava no meio dos seus apóstolos, e depois teve a sua ascensão gloriosa ao céu. Nós lembramos que Jesus, ele encarnou, ele foi o verbo divino encarnado. Quando a gente de fato olha para esse mistério, aqui você já percebe uma grande prova e demonstração de amor de Deus que ele tem por cada um de nós. Aqui, para a gente começar de fato a entender isso, nós aqui acabamos de falar do projeto de Deus para a humanidade, o resgate de almas. Mas aqui nós precisamos entender de fato o porquê que Jesus decidiu se encarnar, que é o seu nascimento, que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, e depois a sua morte, ou nós comemoramos na sexta-feira santa, e depois a sua aparição, é Cristo ressuscitado, seus 40 dias, e depois a sua ascensão gloriosa. Nós temos que entender de fato o porquê isso aconteceu. Porque de fato, a gente muitas vezes, a gente pode dizer, são apenas palavras, entende? E aqui, meu irmão, nós temos algo por trás de tudo isso, onde, quando Jesus ele ressuscitou, foram dito para os soldados: diga que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Entende? Percebe-se o que aconteceu? Eles começaram a contradizer a verdade. Mas para a gente entender isso de fato, nós temos que entender o porquê que Jesus veio. Nós temos que de fato entender uma realidade, um fato. Porque aqui nós temos que entender que Jesus ele veio para apagar, para rasgar o documento que nos condenava, para nos libertar da escravidão ao Barba Azul. Então nós aqui, meus irmãos, estamos e já começamos, as escamas, nossos olhos estão caindo agora por terra. Nossos olhos estavam se ofuscados, agora nós estamos percebendo o porquê da morte e morte de cruz de Jesus. Nós temos que entender que a morte de Jesus não foi em vão. Não foi em vão. Só que essa morte, nós temos que entender que foi o próprio Deus que decidiu morrer na cruz. E aqui nós precisamos aqui de fato parar aqui para a gente depois aprofundar e entender isso. Aqui, meu irmão, você percebe que o Deus verdadeiramente decidiu vir à terra e provar que ama cada um de nós.
Entende? Aqui já é uma percepção, entender que um Deus palpável, um Deus visível. Nós falamos bem assim, nós falamos assim, eis o mistério da fé. Só que o Deus que se revela é um Deus que de fato foi tocado, um Deus que João colocou a cabeça sobre o seu peito. Aqui nós percebemos que os apóstolos tocaram Jesus, jantaram com Jesus, comeram com Jesus, ouviram a voz do Mestre, viram o Mestre fazer milagres, viram o Mestre caminhar sobre as águas, viu o Mestre transfigurar, viu o Mestre sentir fome, viu o Mestre sentir sede. Vocês estão entendendo aqui, de fato, que o próprio Deus decidiu se encarnar verdadeiramente? E que o próprio Deus disse, quem me tocou? Então a mulher que estava com a imagem tocou em Jesus. Então aqui nós temos que de fato entender que o próprio Deus de fato ele veio para demonstrar o seu amor, e ele estava no meio de nós. Não é isso que nós todo domingo falamos na Santa Missa? Porque você poderia dizer logo assim, isso é invenção de você, Wênio, isso é invenção do Papa, do Bispo, dos padres, que Deus me ama. É invenção, eu não vi, eu não toquei, entende? Só que quando a gente vai ler a Sagrada Escritura e percebe tudo isso, nós aqui já percebemos de fato esse amor. Só que você pode falar assim, mas isso aí, Wênio, foi 2000 anos atrás. Só que você percebe, querido, algo que a gente precisa entender, um detalhe. Nós vemos aqui tantos milagres da Eucaristia. Quantas pessoas que recebem Jesus, de fato é curado, transformado. Quantas hóstias se transformaram em sangue, em carne. Quantas? Milhares. Então nós percebemos que ali não é um conto de fantasia, não é um conto, não é história, não é uma balela, não é algo inventado, mas de fato a Eucaristia é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Só que nós precisamos, além de tudo isso, entender que ele veio e que ele ainda está no meio de nós. Nós precisamos mais ainda aprofundar sobre isso, porque só ele está no meio de nós, de fato, assim, a gente poderia dizer assim, então todo mundo me ama. Todo mundo ama. Não é isso. A gente tem que entender mais outra coisa. Teve outro motivo, teve um motivo que ele veio, que eu disse lá, ele veio apagar o documento que nos condenava. Então, devido à desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva ou Adão, tanto faz, tanto que você quer dizer, ele decidiu de fato, morrer na cruz por mim, pelos meus e seus pecados. Então aqui há um grande motivo do próprio Deus morrer na cruz por mim e por você. Ele deveria fazer um sacrifício perfeito. Percebe? Ele quis se sacrificar, provando o seu amor por mim e por você. Mas não foi um sacrifício em vão. Percebe-se? Aqui nós temos que entender que o Deus, ele decidiu se sacrificar. Ele decidiu se doar para se provar o amor por mim e por você. Ele decidiu dizer, eu vou demonstrar de fato que eu amo o Wênio, que eu amo você, que eu amo João, José, Joaquim, Fernando, Fernanda, Gabriela, Felipe e assim vai. Ele decidiu de fato provar esse amor na cruz. Porque muitos de nós somos incrédulos, como Tomé. Eu só vejo, eu só creio se ver, eu creio só se eu tocar. E o próprio Deus, nós percebemos na cruz, a sua morte, que ele nos ama, que ele ama cada um de nós, de forma visível. Ele agora demonstra o seu amor. Ele de fato agora fala, mostra para nós, eu vos amo, um amor incondicional que dei a minha própria vida por cada um de vocês. Aqui o próprio Deus, de fato, de forma clara, prova para mim, para você, não precisava provar, mas ele demonstra de uma forma sobrenatural e dolorosa, sentindo dor,
Se você parar para pensar, se você assistiu o filme da Paixão do Senhor, você percebe a dor de Cristo. Vai dizer que Jesus que pareceu um verme, irreconhecível. Irreconhecível. Mas ele decidiu passar por todo esse itinerário, todo esse calvário, toda essa dor por cada um de nós. Mas, de fato, nós precisamos entender outra coisa aqui pra gente compreender esse amor de Deus. Porque você poderia falar, mas Deus, ele morreu na cruz, na dor. Ele poderia fazer outra coisa para nos livrar das garras do babazu? Sim, poderia. Ele poderia muito bem. Se a gente ver, se a gente pensar no estalar de Deus, porque ele é Deus, porque ele é poderoso, que ele é majestoso, lá do céu ele poderia fazer assim, ó. Eu agora anulo toda a condenação na vida de Wênio, na vida de fulano, Beltrano, Ciclano. Eu vou anular. Ele poderia muito bem, no piscar de olhos assim, ó. Vocês estão entendendo aqui? No piscar. Vocês entendem? Só que nós, como é que infelizmente muito nós acreditamos? Nós somos, vou dar uma analogia para que vocês entendam aqui muito bem. Nós somos assim, eu só acredito se o cientista dizer algo que é verídico. Como assim? O cientista ele pega um certo produto, vamos dizer assim para que vocês entendam, leva para sua sala, faz teste e diz, isso é isso mesmo. Isso é palpável, isso pode medir, isso é mensurável, isso pesa tanto quilos ou gramas, isso de fato é isso. Então Jesus ele diz assim, se eu não piscar de olhos, eu não estalar de dedos, apagar todo o pecado que condenava a vida de Wênio e os outros demais, eles não vão crer, eles não vão acreditar. Porque nós somos aqueles, eu só creio se ver, eu só creio se tocar. Então ele decidiu ser visível, ele decidiu ser palpável na vida de cada um de nós. E assim Jesus fez. E ele fez por amor a cada um de nós. Só que nós vamos aqui entender um detalhe. Manifestar. Ele decidiu manifestar o seu amor. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui bem claro para que você entenda de fato isso. O que é esse ato de manifestar? Por exemplo, uma mãe que perde sono para cuidar do bebê, ela ama o seu filho, sim ou não? Sim. A mãe que vê o filho fazendo coisas erradas, meio assim, acolhe, corrige, educa, cuida, ama, sim ou não? Sim. Percebe-se? Aqui de fato é uma prova de amor. E aqui Deus fez isso por cada um de nós. Só que aqui eu trouxe diversas provas de um Deus de fato que está no meio de nós, que está aqui próximo de cada um de nós. É um Deus que, se nós buscar participar na Santa Missa, nós iremos vivenciar, experimentar e gozar dessa verdade. Entende? Só que eu preciso aqui entrar em um detalhe aqui. Eu sei que é um detalhe, mas vamos aqui de fato entender. Se alguém disser para vocês aqui, fulano morreu, fulano aconteceu um acidente, Beltrano e Ciclano se separou, nós acreditamos assim, ó, em segundos, e logo nós esparramamos, logo nós compartilhamos, logo falamos para um e para outro esse fato ruim, essa notícia ruim. Tudo que é ruim, nós temos essa facilidade de acreditar. Nós temos essa facilidade de acreditar em que é ruim, que acontece coisas ruins na vida dos outros. Então, você percebe que algo, quando a gente ouve essas notícias, assim, tragédia, aí não pergunta assim, será que isso mesmo aconteceu? Será que isso é verdade? Mas eu vi fulano ontem, mas será que é verdade mesmo? Ah, Beltrano tá falando, eu acredito. Ah, fulano tá dizendo que Beltrano não aconteceu o acidente dele, é verdade mesmo. Ah, a minha irmãzinha tá falando aqui que o casal se separou, é verdade. Ela tá dizendo, eu assino embaixo. Não é assim que muitas vezes acontece? Mas se disser bem assim, Beltrano passou na faculdade. A gente fala assim, será? Beltrano concluiu o doutorado.
Não acredito! Ele é tão burrinho, ela é tão burrinha. Não é assim que a gente muitas das vezes dizemos? Não é assim que muitas vezes nós falamos? É desse jeito que muitas vezes acontece. E aqui o próprio Deus, ele decidiu de fato vir, se encarnar, morrer na cruz, rasgar o documento que nos condenava e dizer para cada um de nós que ele nos ama. Ele trouxe a notícia do céu, do paraíso para nós. Quando você olha aqui para essa cruz aqui, a gente pode ter duas visões: um crime ou uma prova de amor. Mas só que de fato foi um crime. Matar Jesus na cruz foi um crime, mas ele decidiu morrer na cruz por nós. E se a gente olhar uma prova de amor, a gente percebe um Deus que ama cada um de nós. A gente percebe de fato que esse Deus morreu na cruz por cada um de nós. E aqui, querido, vamos lá de fato entender uma coisa. Se você olha para alguém que faz uma declaração de amor, que te dá um presente, que te faz companhia, faz presente, você fala assim: ele é meu amigo, ela é minha amiga, nele eu posso confiar. Por que a gente não acredita ou não confia no amor de Deus? Eu muitas vezes tenho pensado e falei: por que nós temos essa dificuldade de acreditar no amor de Deus? Que Deus está conosco. Eu queria saber o porquê que a gente muitas vezes duvidamos desse amor de Deus por nós. Entende? A gente fala assim: minha mãe me ama, minha mãe cuidou de mim, minha mãe sempre tá comigo, minha mãe é boa, a minha mãe sempre me ajuda. E a gente ouve pessoas assim: Deus não me ama, Deus não cuida de mim, Deus não abre as portas. Eu queria entender esse detalhe, porque a gente acaba falando isso. Por que a gente fala isso? Que Deus não nos ama, Deus não cuida, sendo que todo momento Deus está conosco. Se sua mãe te ama, imagina Deus. Se seu amigo é seu amigo, imagine o próprio Deus. Você entende? Não cai essa ficha na minha cabeça. Eu queria que você pensasse. Por que você fala assim: o meu patrão é bom, ele aumentou meu salário, ele aumentou eu de cargo, ele é bonzinho. E Deus, que te ama, morreu na cruz por você. Vocês estão entendendo de fato? O meu professor é bom, me deu uma nota boa. E Deus te deu o céu, o paraíso. Sabe, eu queria que você caísse essa ficha e você pensasse, refletisse e dissesse: Deus me ama de verdade. Eu não tenho mais direito de dizer que Deus não me ama. Não tenho. Não tenho. Nós deveríamos dizer: eu não tenho mais direito de dizer que Deus me ama. Entendeu? Nós precisamos agora refletir e pensar sobre isso. Cada um de nós. Então, a partir de hoje, eu quero convidar você a deixar Deus fazer, deixar Deus realizar em sua vida. Precisa agora, nesse momento, cair por terra tudo isso que está acumulado em nossos corações. Então precisa agora cair por terra. Nós precisamos de fato viver esse amor. Entender que de fato Deus é amor. E Deus cuida de cada um de nós. Que você possa bater no seu peito e dizer: Deus cuida de mim. Deus tem cuidado dos mínimos detalhes da minha vida, do meu coração. Que você possa colocar a mão sobre o teu coração. Que você possa de fato dizer: Deus me ama. Amém? Vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção no site que vamos ler a partir de agora, por favor. O superabundante amor de Padre Pio por Jesus Cristo. Viva Jesus! Esta é a palavra interior sob a qual devemos viver e morrer. Escreveu o Capuchinho em 1917, pouco depois de ter iniciado o definitivo ministério que se prolongou por 50 anos em São Giovanni Rotondo. E o seu amor a Cristo era tão intenso que o fazia irromper num fragmento de verdadeira poesia teológica. Segundo o testemunho do doutor Francesco de Raimondo,
que narra um episódio ocorrido em 7 de setembro de 1956. Valeu a pena o homem arcar com as consequências do pecado original, do momento em que isto provocou a encarnação de Cristo. Por isso não parece ser simples observação jocosa o que se lê na ficha clínica de maio de 1959, na linha reservada ao preenchimento da profissão: portador de almas a Cristo. Um dos estudiosos dos seus escritos, Padre Melchior da Pobladura, sintetizou em 6 aspectos a espiritualidade cristocêntrica de Padre Pio. Jesus, ideal de vida cristã. Jesus, modelo no qual todos devem se espelhar. Jesus, vivo nos seus mistérios. Jesus, sempre conosco. O coração divino de Jesus. Jesus na Eucaristia. Jesus sacramentado estava no centro da sua devoção, como dá testemunho a oração de comunhão espiritual, composta por Santo Afonso de Ligório, que Padre Pio recitava toda a noite. Meu Jesus, creio que tu estás no Santíssimo Sacramento. Amo-te acima de tudo e desejo-te na minha alma. Já que agora não posso receber-te sacramentalmente, vem pelo menos espiritualmente ao meu coração. Como já aconteceu, eu te abraço e me uno todo a ti. Não permitas que eu jamais me separe de ti. Padre Pio, o mistério do Deus próximo. Savério Gaeta, página 72.